Olá, eu sou a Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Meu querido e minha querida ouvinte, espero que vocês estejam bem, que tenham passado uma semana maravilhosa e que maio seja um mês muito cheio de coisas boas para você. Já vou começar esse episódio avisando que eu e o Augusto estamos com uma gripe muito forte, estamos nos recuperando, estamos bem, mas talvez aí a nossa voz vai dar uma falhadinha, tá meio rouco, mas pedimos a compreensão de vocês. Galera, o tema de hoje, é muito legal, muito importante, eu diria importante demais até, e tem tudo a ver com o dia que nós estamos comemorando hoje, dia 1º de maio, que é o Dia do Trabalhador. Então, embasados aí por esse espírito desse dia, que eu até esqueci que era feriado, a gente vai trazer um tema polêmico, mas importante. E para falar dele, eu vou chamar o membro permanente mais amado do Brasil, Augusto Martins. Olá, Ana Carolina! Depois dessa introdução longa, eu achei que nem seria chamado. A tosse tá vindo, gente. Agradeço imensamente a sua acolhida, a companheira maravilhosa que você é. Obrigada. E é muito bom estar com você todos os dias. E para os nossos ouvintes, eu digo e repito, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada! É isso aí mesmo, galera. Nós estamos gripados, porém não com Covid-19, vacinados com 3 doses, graças a Deus e às ciências e aos trabalhos incansáveis, dos profissionais da área da saúde. Você que está aí no drive-thru da esperança, tomando a sua 3ª ou 4ª dose, para os idosos. Verdade. Você que está em casa fazendo uma faxina ou está no trabalho, agradecemos imensamente a sua audiência. Aqui que é o nosso Educação Financeira para a Vida. E o tema de hoje está imperdível. Hoje nós vamos falar sobre a última carta que a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, divulgou, sobre a Assembleia número 59, eu ia falar 59ª, consegui, Assembleia Geral da CNBB, Augusto? Tiveram repercussões muito importantes, mas antes eu vou pedir para o Augusto explicar um pouquinho o que é essa Assembleia, o que acontece lá e tudo mais. Exatamente, Ana. Nós vamos conversar aqui hoje sobre essa mensagem ao povo brasileiro que os bispos do Brasil fizeram. Essa carta é uma mensagem. Essa assembleia ocorreu do dia 25 ao dia 29 de abril, a primeira etapa, a segunda etapa é em agosto e setembro. Mais de 40 assuntos, análises de conjuntura, sobre as questões sociais, políticas, econômicas, sobre a conjuntura eclesial, porque esse ano comemoramos 15 anos do documento de Aparecida. Legal. Quando os bispos estiveram reunidos lá, na América Latina inteira e do Caribe, em 2008. Então, pede-se um vigor, um entusiasmo maior, Os 50 anos do documento de Santarém, que é a igreja renovada ali no Amazonas, na Amazônia brasileira, onde o Papa Paulo VI falou: Cristo aponta para a Amazônia, sobre as questões ali dos povos originários. E o assunto que nos toca é inflação e desemprego. Isso causa sofrimento no povo, por isso a igreja está preocupada com essa situação do povo brasileiro e nós vamos ver como que essa carta, aqui no FV, para vocês, nossos ouvintes, como que essa carta dialoga profundamente, está embasada na doutrina social da igreja e como essa carta aponta pistas de educação financeira. Muito bem, Augusto. Eu ia falar isso pra você agora, porque às vezes nossos ouvintes, que talvez estão chegando no FV há pouco tempo, entendem, assim, um pouco das coisas, mas não, assim, um pouco mais detalhadamente sobre a CNBB, pode achar
Nossa, mas por que os bispos estão fazendo uma assembleia para falar sobre inflação e outros problemas? Mas você trouxe aqui que eles falaram de 40 tipos de assuntos diferentes. Isso acontece porque a igreja está inserida no mundo, na sociedade, e não pode ficar alheia às situações que estão acontecendo, né? Justamente por isso ela está inserida como testemunha da ressurreição do Senhor. É no mundo. E começa a sua carta, né, dizendo: a esperança não decepciona. Muito legal. Carta de Paulo aos Romanos, ou seja, a esperança que move o nosso coração. Já dizia o Papa Francisco na Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho: não vos deixem que roubem a esperança. Quando a gente perde a esperança, a gente perde a alegria de viver, o impulso de lutar. Então, os bispos começam guiados pelo Espírito Santo, impulsionados pela ressurreição do Senhor, unidos com o Papa Francisco. Então, essa mensagem de fé, de esperança, de compromisso com a vida e com o Brasil. Muito legal. E aí, inclusive, né, falando nisso, Augusto, eles continuam nesse entusiasmo na carta, falando sobre as questões de solidariedade percebidas aí na superação da pandemia, né? Então, eles citam a partilha que o povo brasileiro fez de alimento, de bens, de outros materiais necessários que as pessoas passaram necessidades, a dedicação dos profissionais de saúde, o trabalho de várias instituições de ONGs, né, para ajudar as famílias e as pessoas que ficaram em situação de vulnerabilidade, e também cita explicitamente assim a importância do SUS, né, a gente ter esse sistema único de saúde que nos trouxe aí todo o cuidado, todo o amparo, além de uma vacina que veio aí junto com as pesquisas dos cientistas, né? E essas são as luzes, né? A eficácia, a proteção social advinda, né, do Sistema Único de Saúde, essa explosão de solidariedade que os bispos colocam diante das trevas, né, do flagelo social e sanitário que foi e essa pandemia, né, que escancarou o que eles chamam da desigualdade estrutural. E obviamente eles não deixam de prestar as homenagens aí pelas vítimas, infelizmente, mais de 600 mil pessoas que perderam a vida, fizeram a sua Páscoa devido à Covid-19. E olha só, passando essa primeira etapa, a gente vê aqui uma outra coisa muito importante que a gente tem falando aqui no FV, que é a educação, né? Que é o tema aí da campanha da fraternidade deste ano, que para quem também não sabe, não é porque acabou a quaresma que a campanha acabou, não. A campanha é o ano inteiro, né? Então a gente vai continuar falando aqui sobre fraternidade e educação, agradecendo especialmente as famílias, agentes educativos que não descuidam da educação das crianças, adolescentes, dos jovens e adultos, apesar de todas as dificuldades também na pandemia, né? Quantas histórias a gente viu aí de professores que ultrapassaram todas as barreiras para poder estar com seus alunos, para poder levar os materiais, para corrigir as tarefas, enfim, não descuidar em nenhum momento dessa maneira de fazer-se presente, né, na vida da gente. E aqui, né, diz que a campanha da fraternidade nos interpela a continuar lutando por uma educação integral, inclusiva e de qualidade. E, inclusive, é o que nós fazemos aqui na Educação Financeira para a Vida, né? Através desse meio de comunicação que é a podosfera, que nos leva aí para o mundo inteiro. Então, essa educação integral, né, e humanizada é esse convite que eles reforçam aqui na carta e que querem que isso continue firme e forte aí para o desenvolvimento e a melhora da situação do nosso país. E falando sobre a situação do país, né, como eu já mencionei, eles falam então, olha, olhando a realidade gravíssima, o Brasil não está bem, Não. Porque estamos com uma desigualdade estrutural no campo, né, social, econômico, nós vemos as questões ética, política, então existe na sociedade brasileira uma desigualdade estrutural. Olha quantas milhões de pessoas passando fome, com insegurança alimentar, né, sem o mínimo
para sobreviver. Falando no Dia do Trabalhador, né, Augusto, sem emprego, né? Temos aí ainda também elevadas taxas de desemprego, e ainda que essa taxa tenha diminuído um pouquinho, o que as pesquisas têm mostrado, o IBGE tem mostrado? Que são empregos informais, o que é pior, né? O trabalhador está aí com condições indignas de trabalho, um salário mínimo que é insuficiente para ter uma vida digna, né? Uma coisa é uma pessoa até se vir, agora uma família inteira com um salário mínimo já vai ficando muito complicado de fazer essa gestão. E por isso eles citam, né, que a pandemia, ela escancarou, ela potencializou as desigualdades estruturais e econômicas do Brasil, deixando as pessoas pobres, que são as pessoas que estão à margem do sistema, ainda mais marginalizadas, né? E aqui, Augusto, eu não sei se você queria fazer algum comentário da questão da doutrina social da igreja, se é depois, mas a gente pode falar muito sobre a educação financeira, né? Porque a gente vem batendo muito aqui nessa tecla no FV, a gente não vai deixar de falar e a gente fica feliz de encontrar sintonia no pensamento da CNBB, porque assim, temos esse problema estrutural de emprego, de renda, né? Precisamos conscientizar as pessoas da importância da política na vida da gente, porque nos afeta. E de outro lado, nós também precisamos preparar e educar as pessoas para que quando a gente passe por essa fase mais complicada, a gente volte a ter uma renda e uma situação estável, porque a economia é cíclica. Voltaremos e queremos voltar a ter renda. E quando tivermos essa renda, estaremos preparados para lidar com ela ou vamos de novo voltar para o endividamento que nós estamos vivendo hoje? Que é aquilo que o Papa Francisco, né, no encontro conosco, ali de maneira virtual, da economia de Francisco, ano passado, disse o perigo de cair no consumismo febril. Então, agora eu tenho renda e eu vou gastar como não se houvesse amanhã. E é por isso que o FV existe, dando pistas, dicas a partir da espiritualidade, da psicologia, da economia comportamental, para você ter um relacionamento saudável com as suas finanças. Então, esse é o perigo, né? Estamos aqui no Dia do Trabalhador, falando sobre trabalho, renda, sobre essa carta belíssima, né, da CNBB, essa mensagem ao povo brasileiro para gerar uma reflexão. Inclusive, Augusto, a gente sempre tem que bater nessa tecla, vou falar de novo. Porque assim, hoje, o povo brasileiro pode estar em sua maioria endividada passivamente. Como assim, Ana? Se você não escutou o podcast sobre endividamento, vai lá que a gente explica tudo sobre isso. Mas o endividamento passivo é quando a pessoa não queria, por força maior. Hoje, devido à pandemia, muitas pessoas estão endividadas para pagar contas básicas, para pagar o seu aluguel, para conseguir comprar os seus alimentos, para pagar a sua conta de energia, as contas do nosso bem viver ali, da nossa vida básica. Mas no futuro, pode ser que as pessoas estejam endividadas novamente por um consumismo não discernido, não discernimento na sua vida, no seu padrão de vida, no seu consumo. Porque a tendência é essa, psicologicamente falando, de quando a gente está bem, a gente esquecer o que passou, né? E aí a gente querer compensar todo esse momento difícil que a gente está tendo hoje em um consumo que pode levar de novo ao endividamento. Então a educação financeira aqui, ela tem um papel fundamental. Então, Ana, diante dessas situações, a carta então fala, essa realidade é gravíssima. Nós vemos a degradação da nossa casa comum, né, da nossa terra, tantos crimes ambientais, as questões, né, que assolam, que prejudicam muito os pobres, como já falamos diversas vezes aqui da inflação, do desemprego. O que fazer, né? Existe essa realidade das guerras, esse clima de tensão, de violência. E aí tem as questões financeiras por detrás de tudo isso. Inclusive, a carta cita uma coisa que eu achei muito importante, e cabe até um podcast pra gente sobre isso, Augusto.
A legalização dos jogos de azar, né? Que foi uma coisa bem recente agora. Era uma coisa legal, a gente sabe que, enfim, acontecia. Mas quando você legaliza algo, né? O Estado dá o aval para que a gente possa fazer isso livremente. Enfim, é uma coisa que me preocupa muito, porque já existe essa tendência, né? Hoje da gente querer encarar os investimentos como jogos, nesse sentido, né, nessa perspectiva de confundir tudo, planejamento financeiro com sorte, com jogos. E aí quando a gente tem isso, mais um reforço para isso, e também para a pessoa ir lá e gastar uma renda dela para fazer o quê? Né? Não, compensar algo que falta. Sem falar nas questões de feminicídio, que é, por exemplo, também que a carta traz, violência contra as mulheres e as minorias, muitas vezes acontece por uma não independência financeira, que também foi gerada pela pandemia, e a carta cita que tudo isso não contribui para a civilização do amor e fere o que a gente chama aqui de fraternidade universal. E aí entra o aspecto do o que fazer, a linha de ação prática, né? As grandes mudanças e necessárias que são fundamentais, e aí entra no campo da política, que, como diz o Papa Francisco, é a alta forma de fazer caridade na esteira, né, do que pensa o magistério da igreja, o magistério social. A política é o fazer da caridade, então é preciso mudanças estruturais, fazer valer as cobranças sociais para os nossos representantes. E aí a carta nos apresenta, né, algumas questões muito importantes, né, Ana? Ah, sim. Nós temos aí a questão das incertezas, mas o que chama muita atenção é os radicalismos, né? Porque aí os radicalismos que a gente tem vivido, essa polarização, a questão das fake news, elas vão tirar o foco, né? A centralidade do debate ali, enfim, político, social e econômico, das verdadeiras dificuldades que a gente tem a enfrentar. E muitas vezes fica assim, né? Cai numa briga desenfreada, cai numa briga desenfreada, e a gente precisa voltar a entender que política, economia faz parte da nossa vida. A gente precisa participar, a gente precisa manter as instituições democráticas e manter as conquistas que a gente já teve, né? Lei da ficha limpa, enfim, várias outras leis, criminalização da compra de votos, que a carta cita. Então tudo isso é muito importante, a gente não pode perder isso de vista em prol de uma briga que vai desfocar a gente de ver quais são os projetos que os candidatos aí vão trazer para que a gente possa analisar. E aí, Ana, isso que você citou tem profunda contribuição da igreja, viu? A lei da ficha limpa, quantos movimentos que tiveram, né? E sucesso graças à pressão social que foi feita, né? Justamente por movimentos sociais, Igreja Católica e outros, né? Bem, por que a esperança está no agir político, né? Essa ida até as urnas, né? A carta nos apresenta isso. Nesse contexto que nós estamos vivendo, iremos às urnas. É o exercício da cidadania, é o lugar da participação. E falando sobre educação financeira, sobre economia, muitas vezes a gente cai no descrédito, né, Ana? Isso aí é sempre assim, não muda, não interfere no meu bolso. É o desesperançar, né? A gente acha que não tem nada a ver com a gente e é igual com a economia. Eu não vou entender juros, não quero entender inflação, também não quero aprender educação financeira porque não adianta, tá tudo caro, não vai mudar minha vida. E não é bem assim, gente. A gente entendendo, a gente consegue iniciar uma participação nesse processo. E depois a gente tem fundamentos para escolher representantes, saber nossos direitos financeiros para reivindicar junto às instituições, junto às empresas. Quanto mais a gente tem conhecimento, vamos chamar, mais livre a gente está dentro da sociedade para poder lutar pelos nossos direitos. E quando a gente vê uma injustiça com a gente ou com alguém, a gente não se calar frente a isso, né? Bom, e a carta segue falando
fazendo uma denúncia, na verdade, né, das tentativas de ruptura da ordem institucional. Então, várias propagandas aqui eles falam abertas, né, propagandas abertas que defendem por exemplo, não voto nas urnas, né? Colocam em xeque essa questão, será que esse sistema eleitoral é confiável, sabe? Tumultuam todo esse processo político para quê? Justamente para fomentar o caos, né? O caos e para tentar aí inviabilizar as conquistas democráticas que a gente já teve. Isso falando basicamente do processo eleitoral, né? No nosso processo democrático de escolher pessoas para representar, enfim, para nos representar em todas as esferas aí. E aí, nessa mensagem ao povo brasileiro, os bispos elencam 2 grandes perigos. O primeiro é das fake news e o segundo da manipulação religiosa. Bem, são problemas que estão virando estruturais, né? As fake news, ninguém sabe mais o que é verdade, essa pós-verdade, essa construção, né, sistemática de mentiras, de falar que isso aqui é que é o certo, de que o passado não existiu, e fake news sobre projetos políticos, né, construído na mentira, no ódio, que falseia, que mente a realidade. Então, isso é muito perigoso, diz os bispos, né, porque isso forma consciências que não são críticas. É como uma manada, vai seguindo a onda. Quem de nós, né, nunca recebeu uma fake news pelo WhatsApp e foi conferir? Bem, isso não aconteceu. E assim, isso se propaga e as pessoas acreditam que aquilo é uma realidade. E aí cria-se uma realidade paralela, que não tem fundamento objetivo na realidade real, vamos dizer assim. Não tem uma regulação, né, Augusto? Eu vejo assim, pensei em 2 coisas aqui falando na questão tecnológica, né? As redes sociais, por ter uma regulação um pouco mais difícil de ser feita, né? Se é algo novo, tem várias resoluções que mudam toda hora, dificulta um pouco do Estado, das instituições encontrarem as pessoas que criam fake news, os robôs, etc. e tudo mais. Está sendo muito usado. E aí, se a gente olhar, né, existe essa tendência. Isso vai também para o mercado financeiro, né? As moedas, os criptoativos que não têm lastro. Então é muito perigoso, porque essas coisas, ao mesmo tempo que trazem acesso a gente às informações e uma democratização por um lado, elas podem criar esses universos paralelos, né? E ser usada aí para coisas negativas, para fomentar esses mercados negativos, mercados de fake news e tantas outras coisas, corrupção. E assim como no mercado financeiro, como você diz, vamos ganhar dinheiro fácil, parece que não existem processos, né, institucionais. A crise institucional na política, às vezes parece que não existem meios de participação. Então o perigo de um totalitarismo, né, de uma coisa assim, de um monarquismo, o rei e seus súditos. Não, existem instâncias de poderes, né? Acredito que a crise ali a partir, né, a crise política, aí a gente vem no 2013, aquelas manifestações no Brasil. O povo brasileiro está aprendendo a ser educado democraticamente, né? Justamente a nossa democracia é jovem, mas quais são as instâncias de poder? Para que serve um deputado estadual, federal? Qual é as atribuições, quais são as funções de um prefeito, do judiciário, do executivo, do legislativo? Tudo isso é educação, é que a gente está falando, né? Precisamos fomentar isso cada vez mais. E aí, gente, olha só, tem a questão da manipulação religiosa, né, que o Augusto também citou. Uma coisa que, assim, acontece desde os tempos de Jesus, não é mesmo? Né? Às vezes, uma tentativa de se usar de valores que se dizem evangélicos, de segmento de Jesus, para tendenciar a população
a fazer alguma coisa totalmente contrária a esses valores. Que é o que o Papa chama de mundanismo espiritual. Exatamente, eu não sabia o termo, muito obrigado, né? Isso é uma coisa que também tem acontecido muito e que é uma ameaça aqui, que de acordo com os bispos que assinaram uma carta, merece muito a nossa atenção. E aí eles chamam a todos nós, a participar desse processo eleitoral, votar com consciência e responsabilidade, defendendo a vida integralmente, né? Que a gente nunca negligencie os direitos humanos e sociais e também a casa comum, que é onde a gente mora, né? Então, todos nós somos chamados a construir um mundo melhor, de justiça e paz, né? E para isso precisamos participar desse processo, enfim, democrático, né, Augusto? E aí vem a mensagem de esperança, né? Para você, jovem, para você, mamãe, papai, vovó que nos acompanha. Gente, parece, né, que é o apocalipse zumbi, mas não é. Não é. Nós precisamos acreditar e não deixar que nos roube a esperança, como diz, né, a Carta de São Paulo. A esperança não decepciona. O agir político é o esperançar. A gente precisa se encorajar e os bispos falam bem assim, em particular as juventudes. Deixem-se guiar pela esperança e pelo desejo de uma sociedade mais justa, mais fraterna. Então, galera, nós podemos, né, estar urgindo a necessidade da gente fazer coisas novas, se deixar guiar pelo Espírito Santo que nos movimenta a agir, né? Porque o grande perigo é a apatia, é a indiferença, é o individualismo. Isso tudo causa injustiças sociais. Quando a gente abdica da nossa participação, a gente está corroborando as injustiças sociais. É o famoso Pilatos, né? O famoso Pilatos ali. Vou entregar, deixo quieto, e aí o baile segue, né? E aí, falando nisso, Augusto, já que a gente falou pra juventude, é o seguinte, gente, quem ainda não tirou seu título de eleitor ali, que tem entre 16 e 18 anos, é uma oportunidade muito boa de começar a participar ativamente desse momento, né? E aí a gente tem aí dia 4 de maio, que é o prazo para você tirar, alterar, transferir também seu título. Se você quer transferir para outra cidade, corre, que ainda dá tempo, né? Dia 4 de maio. É o limite, né? O limite. Não precisa deixar até o último dia. Que vai ser nessa quarta-feira, né? A gente tá gravando o episódio no dia 1, que domingo vai ser nessa quarta-feira, então. Então, gente, tem uma coisa muito legal. Você pode fazer o agendamento e até algumas atualizações pela internet. Não, você não precisa nem sair de casa. Então, você vai entrar no site www.tse.jus.br. A gente vai deixar o link aqui, inclusive o link de um vídeo que explica lá o beabá. Clica aqui, clica ali para você tirar o seu título. E uma coisa muito importante, tá? Lá tem os documentos que você precisa, né? Documento oficial com foto, comprovante de residência e o título. Só não vai esperar o título ficar chegando em casa, que ele não vai chegar, viu, gente? Vocês vão poder fazer o quê? Baixar ali o aplicativo e usar o título digital mesmo no seu smartphone, aí no seu celular, tá? Enfim, mas corre se você tem alguma coisa para alterar ou se você quer tirar seu título para participar desse processo em 2022, corre que ainda vai dar tempo. A gente vai deixar esses links na descrição. E se você ainda tiver dúvida, é só você entrar nesse mesmo site do TSE, lá tem todas as dúvidas, e caso ainda você não entenda, você pode procurar um Tribunal Superior Eleitoral na sua cidade ou ligar, mandar um e-mail, mandar um chat, entrar em contato com a galera, que eles ajudam você por lá, né? Augusto? E aí, para finalizar, para a gente inserir essa carta dos bispos, né, ao povo brasileiro, essa mensagem dentro da tradição, do pensamento social cristão, da doutrina social da igreja, é muito bonito, Ana, a gente vê como o que os bispos escreveram ao povo brasileiro está profundamente em comunhão, como eles disseram, com o Papa Francisco, com os evangelhos, com a tradição da igreja. Bem, na segunda parte desse compêndio,
que fala sobre a família, célula vital da sociedade, capítulo 5, capítulo 6, o trabalho humano, o direito ao trabalho, o capítulo 7, a vida econômica, que já falamos diversas vezes sobre isso. Por fim, no capítulo 8, a comunidade política. Aqui é um destaque especial sobre isso. Aspectos bíblicos, o fundamento e a finalidade da comunidade política. O capítulo 3, a autoridade política. Nossa, tem muita coisa aqui que os nossos ouvintes podem se deliciar. No número 4, o sistema da democracia. O número 5, a comunidade política a serviço da sociedade atual. E, por fim, o Estado e as comunidades religiosas. Aí, fazendo assim um breve voo panorâmico, Ana, olhando ali os aspectos bíblicos, é muito bonito ver, né, como que na ação do povo de Israel, na libertação do Senhor, né, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, como Deus se preocupa com aqueles mais necessitados. E aquele que é um representante de Deus, que a duras penas o povo queria, tinha, né, os juízes, e depois teve o rei, na sua figura ali emblemática, Davi. Ele deveria ser defensor dos fracos e assegurar ao povo a justiça. Vários profetas apontaram as incoerências dos reis ao longo da tradição bíblica. A gente pode ver no livro dos reis, de Amós, de Miqueias. Bem, ali, olhando, portanto, a tradição bíblica, você vê nos evangelhos Jesus que rejeita o poder opressivo e despótico dos grandes sobre as nações. E olha só que interessante, Jesus que se identifica com aqueles corpos excluídos, maltratados em Mateus 25, né? Quem estiver nu, com fome, com sede, quem for estrangeiro, doente ou preso. Isso num contexto, né, do final dos tempos. O pessoal pergunta, mas quando que você esteve nu e a gente te vestiu? Estava com fome, sede, a gente te deu de comer e de beber? Quando que você foi estrangeiro, a gente te acolheu? Ou você estava doente ou preso, Jesus, e a gente foi te visitar? E aí Jesus fala, quando fizer isso aos menores dos meus irmãos, a mim o fizestes. Jesus se identifica com os menores, com os pobres. E a boa nova que é para eles, então é alvo privilegiado das políticas. Jesus também rejeita aquele messianismo político de defender, de destruir através das armas o império. Essa revolução da ternura, essa construção da civilização do amor, vem justamente pelos valores do reino de Deus. Valor de solidariedade, de partilha, de justiça social, de igualdade, de fraternidade, de liberdade. Vai dizer o Papa João Paulo II, né? Que são fundamentos do cristianismo. Muito legal. Bem, e a doutrina social da igreja, então, vai trazendo vários pontos importantes, Ana, que a gente poderia fazer um podcast especialmente só sobre a doutrina social da igreja e a política. Eu quero. Eu acho que fica um gostinho de quero mais, hein? Quem quer aí, galera, manda mensagem aí pra gente. Manda mensagem de voz no Instagram, aqui mesmo no podcast, pedindo. Eu quero um episódio da doutrina social da igreja. Tem muitas coisas que eu preparei, mas eu acredito que a gente ficando com um gostinho de quero mais, né? Os valores da democracia. Vai dar um spoiler, né? O importante é que os nossos ouvintes entendam que não foi do nada que os bichos dormiram e acordaram e falaram, vamos fazer essa carta. Não, tem fundamento. Eu só vou destacar então um pontinho assim, que é os instrumentos de participação política, para incentivar, para animar vocês. Olha só que interessante, no número 413, os partidos políticos têm a função de favorecer uma participação difusa e o acesso de todos a responsabilidades públicas. Os partidos são chamados a interpretar as aspirações da sociedade civil, orientando-as para o bem comum. Os partidos devem ser democráticos no seu interior, capazes de síntese política e de formulação de projetos. E aqui fala a questão dos plebiscitos.
estudando para esse podcast, Ana, sabia que no Brasil nós tivemos 5 plebiscitos? Não fazia a mínima ideia. Em 1963, sobre a questão, né, do presidencialismo, parlamentarismo. Em 1993, que decidimos então que seríamos uma república, né, república presidencialista. Em 2005, sobre a questão das armas de fogo e da munição. Das armas de fogo eu lembro. Que 63,94% da população votaram não. Contra. Votaram contra a proibição. Olha que interessante. Nossa, sério? Eu lembro que passava muitas propagandas na televisão. E em 2010, um plebiscito do Acre, em 2011 do Pará e 2014 em Campinas. Então, nós temos aí um pouco, vamos dizer assim, repertório de participação política. E por fim, a informação, como diz os bispos, esse perigo das fake news. A informação está entre os principais instrumentos de participação democrática, diz a doutrina social da Igreja no número 414. Não é pensável a participação alguma sem conhecimento dos problemas da comunidade política, dos dados de fato e das várias propostas de solução dos temas. Então, ele diz o seguinte: entre os obstáculos que se opõem à realização plena do direito à objetividade da informação, merece especial atenção o fenômeno das concentrações editoriais e televisivas, com perigosos efeitos para o inteiro sistema democrático. Quando a tal fenômeno correspondem liames cada vez mais estreitos entre a atividade governativa e os poderes financeiros e a informação. A concentração é perigosa, mas a não regulamentação também, né? A gente precisa sempre de um equilíbrio, né? Equilíbrio na vida é tudo, gente. Olha só que doido isso. Porque a gente vê que na época que foi escrito, né? Com certeza existia mais essa concentração dos meios, televisivos, que hoje a gente tem a internet, é um pouco mais diferente, mas daí tem esse perigo daí das notícias falsas, né? E aí, não passa pelo crivo ali, não. Justamente aí para concluir, disse no número 416, é necessária uma participação no processo decisório referente à política das comunicações. Tal participação, de forma pública, deve ser autenticamente representativa e não voltada a favorecer grupos particulares quando os meios de comunicação social perseguem fins lucrativos. Aí, viu? Muito importante, Augusto, muito legal. Gostei muito, viu? Eu não conhecia essas partes ainda da doutrina social da igreja. Muito rico, né? Todos os ensinamentos que a gente tem aí. Eu acho que não é só um podcast, não. Muitos podcasts, né? A galera vai se animar. Mais alguma coisa, Augusto? Podemos mandar nosso beijo já pra galera? É isso, galera. Princípios éticos, né? De valores cristãos autênticos que bebem das fontes dos evangelhos, da tradição da igreja, do pensamento social cristão, são parâmetros para você fazer boas escolhas e, para além disso, continuar, né, a participação política, não pensando apenas de 4 em 4 anos como uma Copa do Mundo, né? Não, a participação política é a nossa vida, assim como a economia é a nossa vida. Então a gente tem que participar, gente, do máximo de coisas que a gente puder, porque querendo ou não, isso nos afeta e nos afeta muito. Bom, o beijo de hoje vou mandar para todos os trabalhadores do Brasil e do mundo, todo mundo que está escutando a gente, porque em muitos países, né, o Dia Internacional do Trabalho e também é o dia de São José Operário, né, Augusto? Exatamente. Então todo mundo que é devoto de São José Operário também, um beijão, né, o padroeiro dos trabalhadores. E espero que vocês tenham gostado desse episódio. Manda pra todo mundo, espalha pra geral, porque tem muita coisa boa por aí, viu, galera? E lembre-se sempre: educação financeira é educação para a vida.